Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje, quinta-feira, 12 de junho de 2025, tem bastante coisa para a gente estar conversando, tá bom, pessoal? Então preste atenção, muita atenção no dia de hoje, porque tem informações positivas, negativas, que pode impactar o mercado no médio, curto prazo e que pode impactar o mercado a longo prazo, tá bom? Então fique esperto no que eu vou comentar com vocês. Vou falar um pouquinho de mercado americano, vou falar de cripto e para fechar eu vou ter que falar de mercado americano de novo para voltar e falar do preço do BTC. Então, nas últimas 72 horas mudou muita coisa, muitas coisas acontecendo que você precisa ficar ligado aí, porque senão você pode perder grandes oportunidades, tá bom? E já começando, sem muita enrolação, ontem, o presidente Trump, ele aceita pedido de desculpas do Elon Musk e comenta novamente nos posts dele, tá? Então, o Trump falou ontem para o Elon Musk. Achei muito legal que ele tenha feito isso, diz Trump. Então, recapitulando, mais ou menos há 7 dias atrás, o Trump ficou doidão com o que o Elon Musk ficou falando dele ali, porque o Trump queria fazer uma nova regra na parte de imposto e o Elon Musk não aceitou, não gostou, começou a falar um monte de bobeira, daí o Trump começou a falar um monte de bobeira também, e na sexta-feira o mercado ferrou. Um ficou xingando o outro, passa-se alguns dias, o Elon Musk apaga algumas mensagens e depois pede desculpas para o Trump e depois o Trump, 24 horas depois, vai lá e fala que está tudo certo, tá bom? Então essa treta mexeu com o mercado. Então isso é uma informação positiva, tá? Agora, preste atenção nessa outra informação também que atrapalhou bastante o mercado nos últimos dias. O presidente Trump diz que nosso acordo com a China está feito, sujeito à aprovação final do presidente Xi. E eu, Trump diz que Estados Unidos estão recebendo um total de tarifas de 55% e a China está recebendo 10%. Então, esse problema que nós tínhamos entre China e Estados Unidos ficou rodando ali por 2 dias, segunda e terça-feira. Ontem, resolvido, legal, perfeito. Notícia positiva também. Agora, mais uma notícia positiva que eu quero estar passando para vocês aqui. Preste atenção, que foi ontem, calendário econômico. Ontem nós tivemos o CPI e ele veio abaixo do esperado, tanto o núcleo como o anual. Então isso foi positivo para o mercado, mas preste atenção, isso foi positivo para o mercado ontem, porque já tem alguma coisa acontecendo agora e já está prejudicando o mercado. Então preste atenção, ontem nós tivemos o CPI, inflação, vindo abaixo do esperado. As duas informações relevantes que foi o núcleo mensal era 0,3, veio 0,1, muito bom. O anual de 2,5 veio 2,4 e o mensal de maio era 0,2, veio 0,1. Então o Fed olha isso aqui para cortar juros. E isso ontem fez preço no mercado, porque nas últimas duas vezes que saiu no CPI, ele veio abaixo do esperado, inflação caindo, e o mercado ele não interpretou. E ontem, pessoal, presta atenção, é a segunda vez que isso acontece. Bitcoin corrigindo, o Ethereum subindo e as altcoins subindo. No dia de ontem, mais ou menos até o finalzinho da tarde, nós tivemos 2 dias consecutivos de rotação de grana. Não seria interessante fazer isso com o Bitcoin abaixo do topo? Mas ontem, novamente, eu vi a galera fazendo essa rotação e normalmente em altcoin season e bull market isso acontece. O pessoal começa a olhar para o Bitcoin achando que está caro e começa a comprar as altcoins ali. Mas preste atenção, 2 dias só não vai fazer o preço das altcoins do Ethereum disparar, mas é um sinal que isso pode acontecer mais para frente. Então foi positivo, tá bom? Só que hoje também nós temos informações relevantes de novo, ó. Então preste atenção. Hoje nós temos pedidos de seguro-desemprego e hoje também nós temos o PPI, tá bom? Então isso aqui 9h30 pode dar uma bagunçada no mercado de novo, mas como eu havia comentado com vocês, no mês passado veio positivo. Então tomara que essa informação ela venha fazer preço. Ontem fez preço. Até saiu um bilhetinho aqui que já vou comentar com vocês. E fez preço positivo. Agora vamos estar acompanhando 9h30 aqui essa informação, tá bom? Pessoal, e claro,
Não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se está gostando do conteúdo aí, não deixe de comentar aí embaixo. E eu quero saber hoje, da onde você está escutando essas informações que eu estou falando com vocês. MR, tô no busão. MR, tô no carro. MR, tô na lanchonete tomando café. Então deixa nos comentários que eu quero saber da onde você está escutando essas informações relevantes para o dia de hoje, tá bom? Então é isso aqui que a gente tem agora em relação a informações do mercado americano, tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Cripto, o que está acontecendo na atual situação agora? Crypto Bubbles, hoje nós temos tudo em correção, então eu tenho o Render caindo 6,6, eu tenho o ENA caindo 6,2, eu tenho a TAL caindo 5,7, eu tenho a GRT caindo 6%. Então, todos os projetos que tiveram uma tendência legal de alta ontem, hoje já vem corrigindo. Mas preste atenção, no semanal ainda, tá legal, pessoal. No semanal ainda a gente tem algumas coisas em tendência de alta ainda, tá bom? Então, a AB 35% de alta, Uniswap ainda continua entregando 26, ICP continua entregando 14, SPX 45, Caia 53 e a Fartcoin aqui ainda continua entregando 47%. Mas hoje ainda nós temos entre top 1 e top 1000 com uma tendência aqui de -1 negativo, ok? E acima aqui, ó, de top 500 a top 600, 9,5, tá bom? Então, por enquanto, essa correção que nós estamos vendo hoje não está fazendo preço no total para fazer aqui o Crypto Bubbles ficar numa tendência forte de baixa, tá? CoinGlass, terceiro trimestre, chegamos a bater 32%, junho chegamos a bater 5,6, 5,7 e agora a gente está tocando aqui na casa dos 3,1, tá bom? Liquidação no contexto geral, isso é muito importante para estar acompanhando e vendo qual é o direcionamento do mercado. Então hoje, nas últimas 24 horas, liquidando o pessoal na compra, 12 horas liquidando o pessoal na compra, 4 horas na compra e 1 hora agora também na compra. Nas últimas 24 horas, pessoal, 112 mil pessoas perdendo dinheiro, e dessas pessoas que estão perdendo dinheiro aqui foi um total de 332 milhões de dólares. A maior liquidação foi uma liquidação na Binance de 2 milhões aqui mais ou menos, tá bom? Então, com o horóscopo é isso que a gente tem. Na parte de liquidação, eu acho que é interessante a gente ficar monitorando agora duas regiões que aqui me mostra acima de topo, óbvio, acima de 110 ali, acima de 111 e agora, pessoal, abaixo da região da casa dos 104.715. Então, 110, quem está shortando cai fora e quem tá no long 104, porque provavelmente vai pegar essa galera aí no contrapé justamente por causa da notícia que eu vou comentar com vocês ali daqui a pouco, porque pode impactar negativamente o mercado, tá bom? Então fiquem espertos aí, tá? Agora vamos lá. Preço. O que está acontecendo mais ou menos agora nos mercados? Hoje eu tenho o SP500 caindo 0,41, 0,40. Eu tenho o DXY, pessoal, também aqui, ó, corrigindo, perdendo fundo. Então eu tenho DXY caindo agora 0,45, eu tenho o SP500 caindo agora 0,39 e eu tenho o ouro subindo 0,19. E pegando esse hype todo aí, eu também tenho um Bitcoin agora trabalhando na casa dos 107.481. Então nós tivemos ontem, mais ou menos até 3 horas, 4 horas da tarde, uma tendência legal de alta, não só cripto, mas mercado americano, e depois dá uma virada forte. Tanto que você olha aqui, ó, o SP500 ontem, ele chegou a bater 6.070 aqui. E o Bitcoin ontem também, ele abriu na região dos 110, corrigiu, voltou e fechou aqui agora na casa dos 108.705. E o SP500 ontem também, ele fechou negativo. Mas vamos lá, MR, qual é a notícia que está complicando o mercado agora que a gente precisa ficar esperto? Então, essa notícia ela começou a ser falada ontem, mais ou menos a partir das 6, 7 horas da tarde, e começou a bagunçar. Preste atenção aqui, ó. São três comentários aqui que eu quero estar falando com vocês, que isso pode trazer um problema para o mercado para as próximas semanas, tá bom? Então,
Primeiro bilhete aqui, ó, quebra. Ativos de risco cai à medida que os Estados Unidos retiram pessoas não essenciais do Oriente Médio. Trump pode ser perigoso, entre aspas, e o Irã não terá uma arma nuclear. Não deveria nem ter falado isso. Então, alguns americanos que estavam perto do Oriente Médio foi comentado ali para eles saírem. Próximo bilhete, preste atenção. O que está acontecendo? Trump foi perguntado sobre a retirada urgente de familiares e militares e diplomatas americanos em uma das regiões mais sensíveis do planeta. E ele respondeu com uma frase curta: "Vocês vão ter que ver." Enquanto isso, petróleo já tinha disparado 6% no dia. Então, as tensões entre Estados Unidos e Irã começou. Começou. E o que vai acontecer agora? A gente vai ter que acompanhar aí nas próximas horas. E para fechar, mais um bilhetinho aqui interessante. Foi elevado o nível de alerta de todas as embarcações em trânsito pela região do Golfo e o Estreito de Hormuz, após surgirem indicações de que o Irã está se preparando para atacar interesses dos Estados Unidos e de outras nações aliadas na região, caso as negociações para um novo acordo nuclear fracassem. Então é esse o problema que a gente tem agora aqui, tanto no mercado americano como no mercado de criptomoedas agora, e claro também no mercado brasileiro. Então a gente teve uma informação legal, positiva ali pela manhã com o CPI, o mercado ficou legal, ficou interessante, e no finalzinho da tarde, início da noite, começa a chegar essas informações aqui, tá bom? Agora vamos lá. Após essas informações negativas, vamos dar uma olhada no preço aqui, tá bom, pessoal? E vamos ser educados aí, hein? Vamos deixar like, vamos dar bom dia. E novamente, gostaria muito de saber da onde que você está vendo essa live. E pode falar do lugar que você tiver mesmo, não precisa mentir não, tá? Quero saber da onde que você está assistindo aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Ontem, então, nós tivemos uma tendência legal de alta a princípio, mas depois, com essas informações, começou a corrigir. Eu agora, nesse exato momento, preciso respeitar a região dos 110.637 aqui. E o Bitcoin, ele perdeu aquela região de retângulo, justamente porque essas informações geopolíticas estão impactando negativamente no mercado, tá bom? Então, esse retângulo o Bitcoin perdeu, só que agora presta atenção. Temos uma notícia positiva, uma notícia negativa. E hoje vai sair o PPI. Isso pode novamente ser positivo para o mercado, como pode ser negativo. Utilizando a análise gráfica, análise técnica agora, pessoal, preste atenção. Eu vi o Bitcoin ele saindo de 101 mil e tocando na região dos 110. Então, 10 mil dólares de variação e sem retração. Então, isso aqui é um movimento forte. É um movimento que faz o mercado dar uma bagunçada para cima. Só que agora, quais são os pontos que eu preciso monitorar e acompanhar o Bitcoin? Seria a região dos 105.675, tá bom? É uma região de retração de todo esse movimento, e a região mais importante agora seria a região dos 106.837, que essa região aqui, normalmente quando o Bitcoin sobe, é a região do 61 que ele está respeitando. O Bitcoin ele não está fazendo retração de 50%. Se você pegar e ver toda a alta do Bitcoin que ele vem fazendo desde os 15K, ele de vez em quando bate na retração de 50. Ele está respeitando mais a retração de 61,8. Então, essa retração no dia de hoje é uma das retrações mais importantes, porque além de ser FIBO, presta atenção, tem a média móvel de 20 e tem a média móvel de 9. Nessa pancada que o Bitcoin, olha aqui para mim, nessa pancada que o Bitcoin ele saiu de 74 e foi para 111 mil, o Bitcoin respeitou a média móvel de 9. Então agora, hoje, nesse exato momento, eu tenho a 9 e eu tenho a média móvel de 20 perto da região de FIBO de 106.766. Se por acaso essa tensão entre Estados Unidos e o Irã não se intensificar,
seria uma região interessante para o Bitcoin trabalhar. Então, entre 106.673 e 105.662 são regiões importantes aqui que seria interessante ele parar e não trabalhar abaixo. Mas, novamente, a gente sabe que notícia complica e bagunça tudo. Agora, tempo gráfico menor, pessoal, 4 horas. Não tem um padrão bonito para eu comentar com vocês, pessoal. É um padrão de retração que vai fazer uma continuação, tá bom? Não tem um padrão bonito em relação a isso, porque essa região aqui, ó, tocou 3 vezes e não conseguiu trabalhar acima, tá vendo? Ó? Então tocou no dia 9 na casa do 110, tocou no dia 10 na casa aqui novamente do 110 e no dia 11 também tocou e começou a voltar forte, tá bom? Então aqui posso considerar que foi um topo duplo. Agora, região forte de resistência, que pode ser suporte também, fora a 9 e fora a 20, é toda essa região aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, perto de 106.700. Então aqui no dia 3 foi resistência, no dia 8 foi resistência e depois fez o rompimento, mas olha que interessante, no dia 21 de maio de 25, no dia aqui também 23 de maio, no dia 25 de maio e também no dia 28 de maio. Então, eu preciso respeitar essa região. Eu tenho 9, eu tenho 20, eu tenho retração de Fibo e tenho essa base de suporte e resistência. Bitcoin não pode perder. Ele pode até violar, mas ele precisa fechar e trabalhar acima dessa região, tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Espero que vocês tenham entendido todas essas informações. Se você não entendeu, volta e tenta entender de novo. E daqui a pouco vai sair mais um vídeo bombástico ainda. O governo quer te taxar em relação aos 35 mil. Esquece a isenção de 35 mil. Não vai ter mais. Complicado, né? Então, se prepara que daqui 15, 20 minutinhos vou trazer novamente para vocês mais um vídeo falando de imposto. A gente tá ferrado. Essa aqui é a verdade. Novamente, não é inscrito? Se inscreve e me fala de onde você está assistindo nos comentários, hein?